Bom, nosso primeiro tema fala sobre a importância e o papel do microcrédito como ferramenta de geração de emprego e renda no país. A minha pergunta é o seguinte: o microcrédito tem cumprido com o seu papel social ou ainda tem um longo percurso? Geraldo, ele tem um longo caminho a percorrer ainda, tá? Porque você percebe que o mais importante do microcrédito não é somente esse início, mas é o acompanhamento e a orientação para que esse empreendedor informal, esse empresário individual ou microempreendedor individual, ele consiga caminhar com sustentabilidade para que atinja um patamar no futuro dele se tornar um novo empresário num patamar maior de renda, né, de qualidade de vida e de efetivação na economia como uma mola propulsora do país. Indo na linha do que o nosso colega Romeu falou, é muito importante o microcrédito, né? Nós estamos falando em microcrédito, ele ser realmente orientado. Porque não basta apenas, como ele citou, receber um crédito, receber um valor, aquele que ele acha que é preciso, sem que ele saiba realmente se ele precisava, se ele tem como pagar e se aquilo vai realmente pontuar de forma positiva para que o negócio dele cresça, ele saia da informalidade, se torne microempreendedor individual, se torne microempresa, que a intenção é essa, né? Que o crescimento aconteça para que a economia do local, do estado, do país, ela realmente se desenvolva. Dentro dessa linha, eu gostaria de não só ratificar, mas dizer que nós do Banco Nordeste, que fazemos um trabalho pioneiro nesse sentido do acompanhamento, do rigoroso acompanhamento, e por conta disso, nós podemos dizer que gera-se ao longo do tempo um crédito sustentável e que vai redundar, consequentemente, naquilo que nós exatamente, todos nós, vislumbramos como um novo empreendedor, uma nova economia formada a partir de uma situação sustentável, educativa, porque o crédito ele é orientado, ele é acompanhado, então gera uma educação para que esse pequeno empreendedor possa lá na frente se tornar um pequeno empresário e daí gerar outras oportunidades para si e para a sociedade. Bom, eu acredito que realmente ainda tem um longo caminho pela frente, né? As estatísticas oficiais falam em cerca de 5% de penetração das instituições em relação ao público-alvo. E as estatísticas também informam que nós temos aí cerca de 10 milhões de microempreendedores e realmente não têm acesso ao microcrédito, né? E do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida, eu acredito que os exemplos que nós temos em nossas carteiras falam por si, né? Porque são pessoas que realmente alcançam um patamar de renda mais elevado e conseguem ter uma melhoria significativa em nível de alimentação, em nível de conseguir levar à frente, criar seus filhos e também ter um nível de educação mais elevado para seus filhos, né? Um poder de inclusão social realmente muito importante. Temos exemplos assim fantásticos. Só complementando, eu queria acrescentar que muita gente também ainda não tem a informação do microcrédito. Então, com certeza, ainda é um grande caminho a percorrer, considerando o nível de informalidade que a gente ainda tem no país, que é grande. A gente ainda tem um caminho grande de discussão, de informação para as pessoas e acho que passa também lá na frente para quem já teve acesso ao crédito, a questão da educação ainda é muito importante, né? Porque a gente percebe ainda um índice alto de inadimplência, então a gente ainda percebe que a educação financeira é extremamente importante para a gente estar concretizando de forma positiva os resultados, né, do microcrédito e para a economia como um todo. Eu basicamente acho que os colegas já disseram tudo. Só queria destacar o que ela falou da educação financeira, que acho que é muito importante. Acho que o microcrédito é uma excelente porta de entrada para o mundo da formalização da economia, que é muito importante para aumentar a base de arrecadação de impostos. Até para que a alíquota possa cair, é importante que a base de arrecadação aumente. E para isso é importante a formalização da economia. Eu acho que o microcrédito é uma excelente porta de entrada para a formalização e para a educação financeira da atividade econômica como um todo. Eu acho que quase tudo já foi dito, né? Mas eu queria destacar um outro aspecto,
que é assim, um caminho que a gente tem para percorrer em relação à cultura, a questão cultural. Então, o microempreendedor, empreendedor individual, né, aquele cidadão também que, independente de ser formal ou não formal, ele realmente precisa todos esses aspectos. Mas ainda tem muita gente que enxerga o microcrédito como um dinheiro que não precisa ser pago. Entendeu? Então, essa é a questão cultural. A colega ali da Caixa citou a questão da inadimplência, que muita gente acha que aquele dinheiro é para outros usos, não para ele desenvolver uma atividade empreendedora, que é o objetivo do microcrédito. A gente não pode perder esse foco, né? Então, aí passa a questão que foi dita aqui de microcrédito orientado, né, pelo Sebrae. E o que nós precisamos é a questão cultural, porque nós temos uma cultura, principalmente as pessoas que estão lá na base da pirâmide, de estarem habituadas a receber algum dinheiro do governo, algum favor do governo, e que aquele dinheiro não precisa ser pago. Então, o microcrédito, como acho que foi você que falou, Edísio falou, que assim, tem uma função educativa. E aí eu reforço que esse educativo é no sentido financeiro, dele começar a entender o mecanismo do sistema financeiro, como é que é trabalhar com dinheiro de terceiro, né? Nos grandes empreendimentos fala trabalhar alavancado, né? Então ele começa a entender alguns conceitos, então tem essa função educativa e a questão cultural. Que tipo de orientação os bancos e as entidades oferecem para o microempreendedor ou para o trabalhador informal na hora que ele vai obter um microcrédito? Por um lado, o Sebrae ele trabalha, na verdade, o apoio que o Sebrae dá, serviço de apoio à micro e pequena empresa, o apoio é realmente na capacitação. A gente não concede financiamento, mas nós capacitamos. Inclusive, por que capacitar? Para que o empreendedor aprenda, né, primeiro, aprender a planejar o seu negócio. E, se houver necessidade, buscar um crédito mais, sabendo que o crédito realmente é para alavancar. E esse crédito e esse recurso ele tem que retornar para a base de onde ele tomou, para que ele seja amplamente emprestado. E aí nós temos uma série criamos, inclusive, para o microempreendedor individual, uma série de treinamentos direcionados, com tempo de 3 horas, mas ainda assim, nós divulgamos, mas ainda assim não é tão fácil. O número de participantes é de 25 e quase que a gente não consegue fechar turmas. Gratuito, no horário. Inclusive, nós colocamos, olha, vocês digam o horário que vocês preferem. E ainda assim não é fácil. Eu acredito que, além do Sebrae, o Sebrae é um capacitador, eu creio que tem outras entidades também que fazem isso, o Banco do Nordeste faz, mas ainda assim é muito pouco. Eles não buscam, muitos não buscam. E é fundamental, né? A gente está falando de capacitação, porque é fundamental, essa educação financeira é fundamental. Dentro dessa linha, nesses últimos 13 anos em que nós estamos atuando com microfinanças, nós podemos ratificar que, quando nós falamos capacitação, a visão que vem, e o Sebrae faz isso muito bem, é aquela coisa complexa, certo? Aquela coisa muito formal, tantos dias, tantas horas. E hoje nós não só trabalhamos o crédito, mas trabalhamos, eu diria assim, as instruções rápidas de como ele administrar aquele crédito. Eu diria que é um pouco de educação financeira, certo? De fazê-lo perceber a oportunidade do crédito, o objetivo do crédito, a responsabilidade que ele tem com aquele crédito, porque ele tem que ir e tem que retornar. Certo? E eu diria que, nesse contexto, o Banco Nordeste tem sido até bem sucedido, embora o patamar atingir ainda é enorme, como foram dito por todos os colegas aqui, mas os resultados, por si só, eles dizem que essa educação financeira, essa capacitação, mesmo que não seja com a complexidade necessária, ele tem dado retornos maravilhosos. Nós temos, por exemplo, se nós olharmos nem somente o microcrédito urbano, que é feito pelo Crédito Amigo, certo? Que é uma inadimplência histórica de menos de 1%,
Eu vou falar de uma inadimplência que é surpreendente nesse campo, que é na área rural. Todos nós trabalhamos na área rural, sabemos que a inadimplência normalmente é muito alta. E nós trabalhamos hoje, eu administro uma carteira na área rural, com 100 mil clientes, que a inadimplência é 1,7, com ativo de 320 milhões de reais. Então, significa dizer que essa visão de fazê-lo entender como se educar financeiramente, a responsabilidade que ele tem com aquele crédito, os objetivos do crédito e o acompanhamento sistemático faz com que o retorno realmente seja proveitoso para a sociedade e para todos nós. Complementando só o que o Edson estava falando, a questão, no caso, o Banco do Nordeste já tem uma expertise maior no microcrédito. Nós entramos, o Banco do Brasil entrou nesse programa há 2 anos, em outubro de 2012. E aí você vai aprendendo com o programa. Então, num primeiro momento, como a Normeide comentou que a inadimplência é elevada, nós identificamos isso. Tá? Naquele primeiro momento que teve, e aí você vai aprendendo com o programa e moldando a sua linha de crédito, a sua forma de atendimento, aquele conteúdo, aquela população que está sendo beneficiada. E aí hoje, o Banco do Brasil é sabido por todos que ele tem a menor inadimplência do mercado. Hoje a gente conseguiu trazer o microcrédito dentro dos patamares de adimplência permitidos pelo banco. Mas o que é fundamental quando a gente fala de orientação e acompanhamento, acho que o primeiro contato ele é primordial. Naquele primeiro contato, onde você vai conversar com o empreendedor, identificar as necessidades dele, mostrar para ele, como foi falado, que não é um assistencialismo, mas é crédito. E quando você trata de crédito, a responsabilidade que ele tem, não é só a responsabilidade do agente financeiro ou do agente capacitador, mas a importância e o papel de cada um no processo como um todo, isso é fundamental. Então você começa a identificar esses pequenos desvios e às vezes nesse primeiro contato você já consegue mostrar para a pessoa que às vezes ele não necessita de crédito, ele necessita de orientação para melhor gerir os recursos que ele já tem na atividade dele. Né? Porque ele pode às vezes identificar o crédito como uma oportunidade de usar esse recurso para uma outra coisa que não seja um negócio afim dele. Então o crédito ele tem que estar voltado para a atividade e para o negócio dele, para que ele dê resultado. O empreendedor ele tem que aprender a separar o que é negócio e o que é pessoal, né? E isso a gente sabe também que acontece também nos empresários nossos, ou não só nesse segmento, mas em diversos segmentos. Quando você mistura o pessoal com o financeiro, com a sua empresa, a chance de sucesso ela fica reduzida. Oi, eu vou dar uma reforçada no que a nossa colega do Sebrae falou, que realmente colocar o empresário numa sala de aula para capacitar, e não estou falando só do microempreendedor, o empresário no geral é muito difícil, é muito complicado. Contudo, a experiência também nos diz que quando isso é pré-requisito para crédito, ele vai. Ele vai. Agora, realmente precisa de mecanismos, gatilhos, de acompanhamento, de uma série de questões para ver como é que está sendo implantado o projeto, fiscalização. Realmente isso precisa. Não sei se os organismos financeiros têm braço para isso, não sei como é que a gente poderia articular para que isso acontecesse. Eu acho que é algo a se pensar, até a se desenvolver, mas a experiência nos diz que quando isso é pré-requisito, ele se capacita, certo? Pode até não empregar, mas ele se capacita, né? É mais difícil, inclusive, a gente capacitar o empresário para gestão, para planejamento, que é tão importante ou mais importante, porque é a partir daí que a gente vai verificar a necessidade de crédito ou não, ou necessidade de outras problemáticas da empresa ou não. Enfim. Eu queria só reforçar uma questão que acho que não foi mencionada, que é a questão regional. Assim, o microcrédito ele exerce uma função assim, essencial, porque ele é a linha que separa o mundo formal do mundo informal. Então, quanto mais a gente conseguir ativar o microcrédito, mais a gente vai expandir a economia formal, que eu acho que é interessante para todo mundo. Mas isso, numa região como a Nordeste, é bem diferente do que fazer isso no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, é preciso ter em mente que ser empreendedor no Nordeste é muito mais difícil. Por uma questão histórica, uma questão de distribuição de renda, processo de industrialização que aconteceu no Brasil, enfim. Vários motivos nos levam a entender que é preciso ter políticas diferenciadas para o Nordeste.
longe do assistencialismo, do paternalismo, com certeza. Tem que ser negócio, tem que ser uma coisa com viabilidade econômica, difundindo esses conceitos de economia, de capital de giro, de viabilidade econômica, tudo isso. Mas é importante ter em mente que na região Nordeste, por exemplo, e em outras regiões do Brasil também, mas é importante avançar nisso, porque é isso que vai levar ao aumento de renda, aumento de emprego, desenvolvimento econômico, quer dizer, questões fundamentais para o que a gente chama de desenvolvimento, né? Só complementando uma questão importante que nós vemos, né, no nosso dia a dia, que a gente tem superado essa questão da capacitação, empoderando o agente de crédito, né, como um agente educador. Nós chegamos em parceria com o Sebrae fazer cursos de capacitação, não só para empreendedores, mas também para os agentes de crédito, e ele tem sido peça fundamental para poder, digamos, superar esse ato de capacitação que existe com os empreendedores, porque a capacitação é algo fundamental. E para superar essa dificuldade de o próprio empreendedor sair do comércio, buscar alguma capacitação, a gente está empoderando o agente de crédito para poder cumprir esse papel educador, né, com o empreendedor. Só complementando, além do SEAD, obrigada pela lembrança, o curso que nós ministramos para os agentes do SEAD, ele também é ministrado para os agentes do Cred Bahia, que é o braço da Desenho Bahia no microcrédito. Então, são 8 dias de curso, e onde os agentes são treinados realmente não só para fazer o papel dele do agente, de vender o crédito, de cobrar o crédito, mas de auxiliar, ajudar ao tomador a aprender, a planejar o negócio, ver o momento certo, se aquele é o momento. Inclusive, eu acho muito importante porque ele, naquele momento, está ali para bater uma meta, vender o crédito, mas se não for o momento, se ele percebe que na conversa o empreendedor precisa de treinamento, então vamos lhe treinar, lhe capacitar e depois a gente volta. Eu acho fundamental. Quais são as etapas que um trabalhador ou um empresário tem que percorrer até conseguir o microcrédito, né? Qual é o percurso? O que é que o banco exige dele? No caso do Banco do Brasil, ele passa por toda a análise creditícia e de crédito, certo? No caso do empreendedor informal, ele tem que ter um histórico de relacionamento com o banco, e isso foi uma das coisas que a gente aprendeu no decorrer do programa, que ele já tem que ter um histórico de relacionamento com o banco de pelo menos 6 meses, ou de poupador, ou de correntista, mas que ele já tem uma história para que a gente consiga, dentro da metodologia de análise de crédito que o banco utiliza, da FEI, tá, que você já consiga enxergar o comportamento financeiro desse empreendedor informal na economia. No caso do MEI, do empreendedor individual, ele também passa por essa questão da formalização, certo? E aí, pela visitação também e pela análise cadastral e de crédito, para você identificar, né, se ele atende aos normativos internos do Banco do Brasil. No caso do empreendedor individual, se ele atender todos os requisitos, e ele já sendo correntista do banco, a operação é feita no mesmo dia, tá? No caso do empreendedor individual e do microempreendedor individual, se ele tiver também esses requisitos, a operação também ele consegue fazer no mesmo dia, desde que ele já tenha um histórico de movimentação com o banco. Tá? Ele procurando o banco, tendo a análise cadastral efetuada e tendo a análise de crédito dele ok, e não tiver nenhum impedimento, a operação nós conseguimos rodar, às vezes, no mesmo dia. Bom, no caso da Caixa, a Caixa trabalha hoje com 2 formas de acesso. Uma que chama a Caixa Crescer, é uma empresa parceira da Caixa, que a gestão é feita pela Caixa, mas é uma terceira. A empresa Crescer, ela atua diretamente no mercado, ou seja, ela faz um levantamento de mercado e atua diretamente nos bairros do mercado, com o seu pessoal, que é treinado por eles, não é de responsabilidade da Caixa essas pessoas contratadas, e é lá que eles trabalham, que são os agentes de crédito que a colega citou aqui. O agente de crédito hoje, ele trabalha fazendo um trabalho de mercado, de prospecção, o levantamento socioeconômico desse
proponente ao crédito, né? Faz o trabalho também de educação, faz o levantamento efetivamente se aquele negócio existe, se ele realmente está precisando de crédito, qual é o fim, se é para investimento financeiro ou se é para capital de giro, ele também vai estar verificando isso e constatando, faz um preenchimento de alguns formulários que a gente chama o levantamento socioeconômico desse cliente e a partir daí ele vai trazer esse levantamento, ele faz em loco, né, no negócio do cliente, ele vai trazer esse levantamento e vai haver uma análise de crédito. É pré-requisito não ter restrição cadastral, né, e a documentação ela vai variar de acordo com pessoa física e jurídica, acho que a gente deve tratar em outro momento, e basicamente é isso. Então, não existe um lugar fixo de atuação, ele vai ao mercado. Existem também os atendimentos que são feitos nas unidades da Caixa, que é aquele onde o cliente vai ao banco procurar o atendimento. Nessas circunstâncias, nessa situação, o cliente vai procurar o banco e aí vai haver também a visita. Então, ele vai vir com a documentação dele, vai pegar a orientação, a gente vai passar a documentação e vai ser feito o levantamento socioeconômico e vai haver uma visita nesse negócio para verificar como funciona. E a partir daí, a análise de crédito interna do banco, também é pré-requisito a documentação de acordo com as normas do banco, não ter restrição cadastral, CPF regular. E, no segundo momento, vai acontecer também esse trabalho de campo, de estar até 6 dias antes da primeira pagamento da primeira parcela, é previsto que se vá visitar o cliente para lembrar ele da parcela. Então, sempre esse trabalho também de educação com relação ao pagamento, ao retorno, que a gente já vem citando aqui, essa questão cultural. Bom, e para os créditos seguintes, né, é pré-requisito que esse primeiro crédito esteja adimplente ou que tenha um histórico de inadimplência, né? Então, o crédito ele começa menor, com prazos menores, e ele vai podendo aumentar o valor e o prazo à medida que o cliente se comporta bem no primeiro crédito, né? Que é uma forma também da gente trazer essa educação financeira. Com relação a prazo, que é o que você trouxe, eu vou te passar a informação do atendimento nas agências, né? Isso vai variar de acordo com a disponibilidade para fazer a entrevista. Normalmente ele não acontece efetivamente, não é no ato. Eu estimo em que em torno de 8 dias nessa faixa. Pode ser de 1 a 8 dias. Pronto. No Banco Nordeste, nós trabalhamos em parceria com a OCIP. Não é uma terceirizada, é uma parceria. Nós temos um contrato de parceria, um OCIP chamado Instituto Nordeste Cidadania. Então, esse aspecto da prospecção é feito por esses assessores de crédito, tanto no urbano quanto no rural. Faz essa parte de levantamento de dados, de estudo socioeconômico, de orientação para o crédito, educação financeira. E, quando traz a proposta do banco, não diferente do Banco do Brasil da Caixa Econômica, é feita a avaliação de restrição, essa coisa toda. No caso do microcrédito urbano, nós liberamos esse crédito com 7 dias. No caso do rural, tem uma complexidade um pouquinho diferenciada, porque tem outros documentos, tem DAP, tem confirmação de outras informações. Nós estamos liberando com 30 dias. Esse é o prazo nosso. Eu queria falar de uma ação que o Sebrae faz de aproximação entre as instituições financeiras e os microempreendedores individuais. Não é? E aí são as instituições de microcrédito. Nós criamos um evento chamado Oficina de Crédito, que ela é direcionada tanto para o MEI quanto para a MIC pequena, só que separados. E nós trazemos, no primeiro momento, um instrutor, onde ele vai falar dos cuidados. São 2 horas falando sobre os cuidados. E depois nós temos as instituições que entram, em torno de 20 minutos, para falar do portfólio dos seus produtos para aquele público. Isso nós fazemos na capital e interior.